Sejam muito bem-vindos. Estou hoje com Marcos Lisboa, que é economista, presidente do INSPER. Marcos, obrigado pela sua presença. O tema é reforma tributária. Talvez o mais difícil de ser aprovado. O país tem um sistema complexo. Queria que primeiro você explicasse por que o Brasil é tão diferente de outros países, pelo menos escolheu ser tão diferente. Tá, obrigado por estar aqui. De fato, nosso sistema tributário ele não tem muito paralelo no mundo, nada muito parecido. E o grande problema tributário está nos tributos indiretos no Brasil. Né? E o que o Brasil é peculiar? Primeiro, a gente tem imposto na origem, isso é onde o bem ou serviço é produzido, não onde ele é consumido. Isso é a primeira coisa estranha. A regra é, esse é o imposto sobre consumo e você tem que pagar o imposto onde ele é bem ou o serviço é consumido. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando você paga, você tem o imposto do Estado. Do Estado ali. Isso. E no resto do mundo, em geral, é um imposto sobre valor adicionado que é sobre o consumo. Que é o IVA. O IVA. Que é uma outra maneira de cobrar um imposto sobre a venda, final. É só uma maneira diferente de arrecadar. O segundo, o Brasil cria uma legislação absolutamente caótica, em que você pode descontar do imposto a pagar aquilo que entrar diretamente na produção. Isso vale para o PIS, COFINS, vale para o ICMS. O problema é o que entra diretamente na produção. Né? Sei lá, a roupa do uniforme do empregado, qual é a energia, qual o insumo, a despesa de marketing. Então você cria uma confusão para saber sobre o que eu tenho que pagar mesmo imposto. Né? Isso já é uma fonte de contencioso imenso entre as empresas e a Receita Federal, as receitas locais. O resto do mundo é simples. Pega a receita, deduz as despesas, dá um imposto. Esse é um imposto fácil, em geral, do resto do mundo. Lucro... Você está falando de lucro real? Isso é um imposto indireto. Indireto. Seria a versão do ICMS, do PIS, COFINS, quer dizer. É um tributo que você pega, quanto que eu gastei para produzir um bem, né, desconta e paga o imposto sobre a diferença entre a receita. É bater nota fiscal. Então, essa é uma segunda diferença. Terceira diferença... Como o Estado brasileiro foi crescendo, né, muito acima da renda do país desde 1990, né, as receitas federal, estadual, municipal, foram inventando mecanismos para cobrar mais impostos. Para se pagar. Né? Para se pagar. Você foi inventando mecanismos para aumentar a arrecadação. Então, surgiu o PIS/COFINS, né? Depois foi criando várias pequenas mudanças na legislação, na interpretação, o come-cotas. Né? Sim, os fundos. A CPMF não deixa de ser. A CPMF foi, voltou, a interpretação das regras. Foi criando uma série de pequenos mecanismos para, de uma maneira meio disfarçada, aumentar o imposto no Brasil. Então, você foi aumentando os impostos diretos com pouca transparência para o consumidor. O resultado disso é um sistema meio caótico. A interpretação da norma muda com frequência. Né? Você pega um tema simples, como a participação de lucros e resultados. Uma coisa muito... Os últimos anos, a mudança de interpretação, de restrição, e cada vez que você muda a regra, muda a interpretação, você cria um novo contencioso contribuinte. Você fala assim, contribuinte, sabe aquilo que você fez a sua vida inteira? Pois não vale mais. A norma, na verdade, queria dizer tal coisa. Né? E você vai gerando esse contencioso imenso entre o fisco e as empresas. E o resultado são empresas asfixiadas em litígios intermináveis. E tem uma questão também da corrupção. Né? Quanto mais complexo o sistema burocrático de um país, mais portas para a corrupção. Eu não quero falar disso não, porque é difícil a gente ter o dado certo da corrupção. Mas o que eu queria te perguntar é sobre benefícios para tais setores. Assim, aqui no Brasil a gente que é economista, chama de custos diluídos para benefícios concentrados. Aconteceu muito isso na história? A gente teve em algum momento um sistema mais homogêneo e aí se desvirtuou? Quando começou o problema? Não, sabe assim, o Brasil não é um país pobre à toa. Né? A gente faz um esforço imenso para ser um país pobre. A complexidade do sistema tributário, os subsídios que você está falando, é um outro exemplo. Quer dizer, hoje, né, já há 30 anos, a nossa profissão tem acesso a bases de dados muito detalhadas para mais de uma centena de países, dados desde os anos 60, muito detalhados. Então a gente pode estudar com cuidado quais são os fatores mais correlacionados com os casos de sucesso entre os países e os casos de fracasso entre os países. Porque alguns países dão mais certo do que outros. Tem alguma regularidade? E talvez a grande surpresa, tem alguns fatos esperados, educação importa, qualidade da educação. Né?
Aprendizado importa. Né? A infraestrutura faz diferença. Importa. Mas a grande surpresa, talvez, da profissão, isso já tem mais de 20 anos, que esse fato é conhecido, é a importância das regras do jogo. A importância das instituições. Paulo Furquim, que é do INSPER, estuda muito isso. Isso é o tema que passou a dominar a literatura sobre desenvolvimento econômico a partir dos anos 90. Né? O que quer dizer as instituições fazem diferença? Quando as regras do jogo beneficiam, premiam quem se esforça, quem trabalha, quem foi mais produtivo, quem foi mais eficiente. Ou quando as regras do jogo dão o prêmio para quem é amigo do rei, para quem tem um favor, para quem tem um benefício tributário, para quem tem uma proteção. Quer dizer, se os incentivos privados, no jargão do economista, né, estão alinhados aos benefícios sociais, as coisas funcionam bem. Quando você estimula o oportunismo, o contencioso, aí dá o problema. Não só corrupção, como ineficiência. Muito mais. Por exemplo, como é que a gente mede isso? Tempo para retomar uma garantia. Você pegou um empréstimo, deu um bem em garantia. Quanto tempo demora, em caso a dívida não seja paga, para retomar aquela garantia que foi dada? Né? Existência de cadastros positivos de informação. Né? Surpreendentemente, todos esses fatores estão correlacionados com as histórias de sucesso ou de fracasso dos países. E o que se tem como modelo, assim? Quando você falou da história de sucesso e fracasso, eu lembro muito da Coreia do Norte, Coreia do Sul, teoricamente o mesmo DNA, quer dizer, teoricamente não, na prática o mesmo DNA. Um virou um país incrível, uma economia pujante, e a Coreia do Norte aí um país que a gente quer distância, assim. Acho que é um bom exemplo. Mas eu queria te perguntar assim, tá bom, a gente tem uma bagunça, tem segurança jurídica, se cobra o indireto de uma forma mal feita. O que dá para fazer, assim? Porque trocar, eu acho que o Alexandre Schwarz, quando veio aqui, falou, você tem que trocar o pneu com o carro em movimento. Não dá para você falar, acabou, esquece tudo. Então, qual que seria a proposta mais eficiente? Olha, nos últimos 10 anos, começou a ter muita pesquisa olhando microdados, dados nível das empresas entre os países. Né? Então, não olhar o dado do setor, não, dado a nível da empresa. E a comparação de por que alguns países são mais pobres e outros mais ricos. E o que é surpreendente é que, mesmo nos países emergentes, ainda pobres, em todos os setores da economia, quase todos os setores, você tem empresas relativamente eficientes. As melhores empresas são razoavelmente eficientes. A grande diferença ocorre na cauda da distribuição. Você tem, regra geral, uma proporção maior de empresas ineficientes, né? E elas puxam para baixo a média da produtividade. O país acaba ficando mais pobre. Então, os países pobres, parte da pobreza dos países decorre da proteção de empresas menos produtivas. Então, enquanto no país desenvolvido a empresa é menos produtiva, ela morre, desaparece, ela quebra, os bens são vendidos, os ativos são vendidos, o trabalhador arruma emprego em outro lugar. Quer dizer, cerca de 60% da criação e destruição de empregos da manufatura americana em 10 anos, 60% vem da criação e destruição de empresas. A empresa nasce, em geral dá errado a imensa maioria, os ativos são vendidos, os trabalhadores arrumam outro emprego, algumas empresas dão certo, se tornam mais produtivas e crescem. Nos países pobres, nem tanto. As empresas sobrevivem apesar de poucas produtivas. Capital e trabalho ficam alocados, produzindo menos do que poderiam. Fica caro, né? Fica caro, não, e o país fica pobre. Né? É o que a gente chama da má alocação de capital. Tradução do termo em inglês, da origem dessa literatura. E no Brasil a gente está recheado de exemplos disso. Empresas que sobrevivem porque têm benefício tributário, porque têm proteção ao comércio exterior, né? Barreiras de entrada, crédito subsidiado, uma série. Então, o Estado brasileiro, né, distribui uma série de pequenos benefícios que faz com que empresas que em tempos normais deveriam desaparecer e seus ativos serem melhor utilizados, sobrevivam. O resultado é um país mais pobre. Mais pobre e caro, né? Porque a gente que paga isso caro. Diretamente. Mas... E com salários baixos. Porque isso leva o salário a ficar mais baixo. Produtividade menor salário. O governo faz muito isso, né? Você vai, principalmente para o interior do Norte e Nordeste, você tem uma grande parte da população que trabalha para a prefeitura. Há salários menores de mercado, mas tem a sensação de emprego. E fica caro. A gente tem carros caros, a gente tem crédito muito caro, a gente tem roupas caras, eletrônicos,
o iPhone vive sendo mais caro. A gente tem um Estado caro a sustentar. Mas o que fazer? Assim, tá bom, o que é possível fazer? Porque a gente está numa discussão de reforma tributária, discussão que não começa de hoje, vem de muitos anos sendo falado, mas o fato é que nenhum governo conseguiu avançar. Pelo contrário, a gente aumentou o tamanho do Estado, como você falou, no decorrer do tempo, e talvez aumentou a complexidade fiscal. O que dá para fazer dessas reformas que estão propostas? O que dá para esperar do governo? O que dá para esperar da discussão de nossos parlamentares? Acho que não dá para fazer mudanças muito bruscas, até porque a nossa economia está toda torta. Né? Você tem investimentos que foram feitos em atividades equivocadas, em locais equivocados, né? Mas era a regra do jogo. Você tem que fazer acho que primeiro tem que dar um norte. Qual é o norte? Olha, o norte vamos ter um sistema tributário que não distorça preços relativos. Isso é, que não torne uma atividade rentável só porque ela paga menos imposto. Então, cortar esses incentivos. E mais que isso, toda a estrutura tributária, a estrutura tributária brasileira é completamente distorcida. Né? De estados com menos ICMS. E produtos e bens. Você pode ter a mesma empresa, empresas no mesmo setor, fazendo a mesma coisa, com regras tributárias diferentes. O Brasil é um caos. O sistema tributário brasileiro é absolutamente caótico e disfuncional. E, de novo, ele acaba incentivando produzir o que o país faz pior, né, só pelo benefício tributário. A razão errada para produzir. E não o que o Brasil teria vantagem. Poderia fazer que geraria mais salários, mais lucros, mais aluguéis. Agora, então, acho que primeiro define o norte. Qual é o norte? Olha, toda decisão de consumo, serviço, bens, deveria pagar a mesma alíquota. Porque tem isso hoje, né? O serviço tem uma alíquota, consumo tem outra, aí vira, o cara finge que é consumo. E varia de serviço, tem tabela do Simples, tem várias tabelas do Simples, tem lucro presumido. Olha, é um sistema bem caótico e disfuncional. Né? Então, primeiro, toda decisão de consumo, né? O remédio, o médico, o jornal, o carro, a alíquota de imposto final, sobre o valor final do bem, deveria ser a mesma. Segundo, esse imposto tem que ser... De acordo com o bem, né? Com o bem ou serviço. Ou seja, se eu estou comprando um carro, a alíquota é tanto. Se eu estou comprando roupa, não, mas é a mesma alíquota para todos. Para todos. Para todos. Facilitar a vida. Né? E não por Estado. E não geral. Geral. Os Estados têm liberdade. A proposta está no Congresso, tem liberdade para fazer a sua alíquota, mas ela tem que ser homogênea para todos os bens e serviços. Ou seja, não tem mais essa do... Não, tudo igual. Né? Isso é, você não está tornando uma atividade mais rentável porque o imposto é menor. Se olhar a decisão de consumo... Pela definição dela. Isso. Segundo, o imposto é devido onde o bem o serviço é consumido. Não importa onde foi produzido. Não importa isso aqui. Isso. Né? Fica um imposto simples que reduz esse contencioso imenso que o país tem. Segunda parte da reforma tributária, agora isso é o norte. Então, você fala, vou convergir, vou chegar em alguns anos. Prazo, médio prazo. Isso. Segundo lugar, o resto do mundo está reduzindo o imposto sobre as empresas, o imposto sobre o lucro das empresas. Você cobra menos no lucro das empresas, 20%, 18%, e aí você tributa o lucro distribuído, que é o dividendo. Mas você não pode fazer as duas coisas. Que algumas propostas aqui querem cobrar os dois. E obviamente vai ter repasse. Não, é mais que isso. Se você cobrar, se você somar ao imposto sobre o lucro mais o imposto sobre o dividendo, vamos desistir. Né? Aí é querer que o país dê errado de vez. Né? Você pode reduzir o imposto sobre a pessoa jurídica e aí cobra o dividendo distribuído. Né? Outra maneira de você ajudar o país a poder ter mais competitividade nos outros países. Porque lá fora, né, as empresas pagam 20% sobre o lucro. No Brasil, você cobra 34%. Né? As empresas não conseguem competir. Né? Eu tenho uma pergunta aqui. Existe uma dúvida. Tem gente que fala assim, nesse ponto. No Brasil, pobre paga mais imposto. O argumento tá bom, um refrigerante tem R$2 de imposto. Quando eu compro, R$2 para uma pessoa ganhar um salário é maior. Agora, várias tentativas de tributar quem ganha mais, seja por renda, seja por herança, seja por lucro, não é tão fácil. Porque o cara faz compras em nome da empresa, ele tem um apartamento em nome da empresa. Então, o que se fazer em relação a esse problema de tentar cobrar mais de quem tem mais dinheiro? Olha, em geral, a maneira mais eficaz de você fazer política social é pelo gasto público. Ou seja, cobra de todo mundo e incentiva. Você tentar fazer política social por meio de tributação sobre bens e serviços não dá certo. É um equívoco. Você vai definir o que é uma cesta básica. Qual é a cesta básica? A cesta básica beneficia o pobre e o rico ao mesmo tempo. A desoneração do pão beneficia todo mundo. É muito melhor você fazer uma tributação simples, acaba com esse caos tributário, o que ajuda o país a crescer mais, ajuda a gerar mais renda, mais emprego, e usa a arrecadação
para cuidar dos pobres. Por exemplo, a Bolsa Família. Bolsa Família, por exemplo, isso. Bolsa Família tem resultados, impactos, começou faz muito tempo. E a política mais eficaz que nós temos para combater a extrema pobreza. Então é muito melhor fazer a política social por meio do gasto. Por outro lado, onde é que estão as grandes brechas da tributação dos muito ricos no Brasil? Está no simples e no lucro presumido. O lucro real paga imposto no Brasil. Os acionistas das empresas de lucro real pagam imposto. Aliás, é quem mais paga imposto no Brasil. Né? É o lucro real. Porque não tem jeito de fugir. Agora, porque as margens são altas. Não é porque as margens são altas, não. As alíquotas são altas no Brasil. Você cobra muito imposto no lucro real. Agora, onde é que estão as alíquotas baratas? Lucro presumido e simples. No Brasil, a gente confunde o tamanho da empresa com o tamanho do acionista. Se a empresa é grande, ela paga mais. Se a empresa é pequena, ela paga menos. Mas peraí, eu posso ser o único acionista de uma empresa que fatura 20 milhões, isso. Metade é lucro, e eu pago 15% de imposto, pouco mais, pouco menos. Né? Eu posso ser um acionista de um fundo de pensão, eu sou pensionista de um fundo que aplica num grande branco e que aí paga uma alíquota imensa de imposto. Então, a minha renda de R$10 mil paga 45% de imposto e uma renda de 10 milhões de reais paga 15%. A distorção está aí. Se confundiu no Brasil o tamanho da empresa com o tamanho do acionista. Se a gente quer ser um país rico, que vai ter mercados de capitais, vamos ter, saudavelmente, muita empresa grande com acionista pequeno. Então, retomando o que daria para ser feito. Primeiro, cobrar por consumo de forma homogênea, não ficar produto e simples. Segundo, é reduzir o imposto de lucro e talvez tenha um imposto de dividendos. Isso. O que mais dá para ser feito? Bom, essa na parte tributária. Né? Comércio exterior. Né? A nossa economia é muito fechada. Né? O Brasil tem uma série de restrições, é muito custoso importar no Brasil. É muito difícil. Você tem regras de conteúdo nacional, você tem tarifas e barreiras não tarifárias. Né? E isso, a consequência disso, tem uma inovação, tem uma máquina mais eficiente descoberta em outro país. Ela chega cara no Brasil ou não chega. Para proteger. Você protege um ou dois empresários e todo mundo paga a conta de um produto mais caro, de um produto ineficiente. Olha o dos carros, né? Isso. Não, é isso. E acaba ficando tudo caro. Porque você não tem escala. Os bens hoje, eles são produzidos, as suas peças, em diversos países do mundo. Né? Claro. Vários países, cada um se especializa num pequeno pedaço. No que é melhor. Um faz essa peça, aquele faz aquela peça. Eventualmente o bem é montado na China, na Coreia, cada vez menos na Coreia, cada vez mais na China, na Índia, no Vietnã. Mas lá só se monta, né? Grande parte do desenvolvimento, sobretudo quando envolve alta tecnologia, é feito em outros países. Cada um faz um pedaço e a escala é global. Você produz para o mundo, você tem escala de produção, você é muito eficiente naquilo. Nós, no Brasil, optamos pelo retrocesso na última década de tentar produzir grande parte inteiramente dentro do próprio país. O resultado foi a baixa produtividade de diversas cadeias produtivas. A produtividade do brasileiro, se eu não me engano, pelo Conference Board, é 1/4 da produtividade do americano. Mas, nesse sentido, existe eu lembro de uma história, quando veio a Sony para o Brasil, tinha o PlayStation 4. Era mais ou menos, se você comprasse, eu não estou falando de ir viajar, de passar, você comprasse, importasse, saia mais barato que o produzido aqui no Brasil. O brasileiro ainda tem essa questão de, vamos proteger os empregos, vamos proteger o emprego. Como que a gente explica para a população que não é bem uma proteção? Você está, na verdade, transferindo renda, talvez, dos mais pobres para empresários que... Não, você está destruindo emprego, você destrói emprego. Pega o caso do petróleo. Nós aumentamos imensamente a regra de conteúdo nacional na construção de plataformas. Não sei quem já viu plataforma, Carioca conhece plataformas de petróleo. São imensos, é uma sofisticação de peças. Bom, vamos ajudar a indústria nacional, então vamos fazer regras de conteúdo nacional. Você abre o edital, né, páginas e páginas de tabelas com essa peça X%, aquela peça Y% de conteúdo nacional. Bom, não tem escala. As empresas, fica mais cara a plataforma. Mas se a plataforma fica mais cara, e fica bem mais cara. Sim. Se ela fica mais cara, quer dizer que o preço do barril de petróleo que viabiliza a exploração é maior. Sim. Se sem a conteúdo nacional o preço é perto de $50, com conteúdo nacional o preço passa de $70 o barril. Isso é, para aqueles barris, quando o preço do petróleo está entre os dois, não vale a pena. O resultado do conteúdo nacional foi produzir
menos petróleo, foi explorar menos petróleo, foi gerar menos emprego. Essa é uma política que destruiu liquidamente empregos no país. Como essa, tem vários exemplos. E outra coisa que, para encerrar, quando a gente fala assim, vamos tributar no destino, não na origem. Existe, não é a minha visão, mas existe um monte de gente que vai falar, mas como que a gente vai desenvolver o Amazonas? Como que a gente vai desenvolver o Norte, o Nordeste? E fala assim, São Paulo vai ficar muito rico, as pessoas vão querer produzir aqui porque estão mais perto, e aí você vive uma desigualdade, você vai prejudicar várias áreas do país. Como a gente pode endereçar? Seria fazer o gasto direto? Como... É o contrário, porque agora a camisa produzida em São Paulo, consumida em Pernambuco, está pagando imposto em São Paulo, não em Pernambuco. A grande está pagando... eu estou falando mais em relação ao polo industrial. Não, aí tá. As regras de incentivo, vamos combinar que a política de desenvolvimento com base em subsídios para atrair grandes montadoras, fábricas, não deu certo. Não. O Nordeste tenta isso desde os anos 60 e não funcionou. Continua distante da região Sudeste. A Zona Franca, achava-se que em pouco tempo a Zona Franca estaria, em poucas décadas, ela estaria sustentável, não precisaria mais de subsídios. Até que tinha prazo para acabar. Já foi prorrogado, já foi reprorrogado. Quer dizer, e o que faz? Acaba? Olha, tem que fazer transição. Nós temos que cuidar da transição. Agora, tem que descobrir quais são as vantagens daquela região. Tem vantagens que são mais naturais ou que podem ser desenvolvidas. Por exemplo, uma universidade que forme tal mão. Olha, São José dos Campos, ITA, Embraer, descobriu tecnologia. Você pode ter vantagens da região ou você pode criar novas vantagens por meio da combinação da política pública com o empreendedorismo privado. O caso do Centro-Oeste, né, com a soja e tantas outras culturas. O Centro-Oeste era uma região muito pouco produtiva há 50 anos atrás. Né? Quem diria que o Centro-Oeste ia virar o celeiro que virou? E hoje a renda média do Centro-Oeste e do Sudeste são parecidas. Né? Por outro lado, as tentativas que ocorreram no Nordeste não funcionaram. Né? Então acho que a gente tem que repensar a política de desenvolvimento. A gente olha, aquela visão tradicional de como é que se desenvolve, pois daquela maneira que a gente fez, não vai dar. Deu errado. E o país já desperdiçou uma quantidade imensa de recursos. E de tempo, né? Os outros, produtividade é esse o problema, porque quando você olha, o Brasil relativamente perdeu em relação aos outros países. Enquanto todo mundo foi avançando, a gente ficou lá parado. O Brasil tem um desempenho medíocre, mesmo depois do Plano Real, o nosso desempenho é medíocre, inclusive dos anos Lula foi medíocre. Sim, a gente foi beneficiado muito por commodities. Né? Mas quando você compara com relação aos demais países aproveitaram o boom dos anos 2000 muito mais do que o Brasil. Sim. O Brasil, na melhor das hipóteses, Dom Fernando Henrique e Lula, acompanhou o mundo. Quando o mundo estava melhor, o Brasil um pouquinho melhor. Agora, enquanto os outros emergentes aumentaram várias vezes a sua renda. Nós ficamos para trás. E o pior é o seguinte, nós desperdiçamos o bônus demográfico. Essa talvez seja a maior tragédia. O mais triste. O mais triste. Que não vai ter de novo. Não vai ter de novo. Porque você tinha, na minha geração, muitos filhos por casal, já com mortalidade infantil mais baixa, saneamento, vacinação. Essa geração que nasce nos anos 60 e 70, entra no mercado de trabalho, fim dos 80, 90, é a grande explosão da população, idade de trabalhar. Né? Mas a nossa transição demográfica foi muito rápida. As novas gerações já têm menos de 2 filhos por casal. Sim. Então você está encolhendo. A população brasileira em idade de trabalhar vai encolher. O resto do mundo aproveitou uma fase como essa, de bônus demográfico, para investir em infraestrutura, para ter educação de qualidade. Né? E nós desperdiçamos com uma série de políticas industriais fracassadas, tentativas de incentivo, uma educação que se generalizou, sobretudo no ensino fundamental, mas ainda é de baixa qualidade, em particular a tragédia nossa do ensino médio. E agora, como é que faz? Com uma população idosa, o Brasil ficou velho antes de ficar rico. Idosa, produtividade lá embaixo. Agora, essas duas propostas que estão sendo debatidas, dá para ficar animado? Você acha que vai realmente impulsionar a economia ou ainda tão longe? Tão longe. Vamos lá, vamos separar. Tem uma discussão, o Brasil voltar a ser uma economia normal. Normal que eu digo, crescendo meio como na média do mundo. Média do mundo como emergente, né? Que é não, emergente cresce mais, não. O Brasil não tem condições hoje de ter um crescimento muito maior. Mas 2%. Que não é suficiente. Pouco mais, 2,5%, que seja. E para isso as notícias são boas. Né? Acho que com o governo Temer você interrompeu aquela trajetória
rumo ao precipício. Que começou em 2013 com mais... mas quer dizer, em 2013 você começa a colher o desastre... Os frutos das políticas. Isso. Quer dizer, a Sete Brasil não foi feita em 13. Sim. Né? A regra internacional não foi em 13. Mas que os números começaram a pipocar negativos. Todos aqueles investimentos equivocados, que foram ineficazes. A conta chegou. A conta chega, a conta que você começou a fazer 5, 6 anos antes. Sim. Bom, você interrompeu e começou a sinalizar que ia ter uma agenda diferente. Então, uma agenda, primeiro, de ajustar as contas públicas, de interromper aquela escalada da dívida que estava sufocando o país. Isso já deu um impacto imediato, Sim. porque isso fez os juros caírem significativamente com inflação baixa. E o país voltou a respirar. Não foi brilhante? Não foi brilhante. Mas vamos combinar crescer 1%, 2%, quem sabe, agora, é muito melhor do que a tragédia que a gente viveu 2015, e que foi construída antes. Sem dúvida. Então, o país está respirando. Né? Agora, se nós quisermos crescer como os emergentes, ter de fato um crescimento de produtividade de 2 e pouco por cento, para ter um crescimento de 3 e pouco... 4, quem sabe? Difícil, tá? Porque, lembra, a população brasileira crescia 2%. Perdeu, Agora foi. Ela não cresce mais isso. Né? Mas se a gente quiser ter um crescimento melhor, aí tem uma agenda extensa de reformas. Aí tem que abrir a economia, tem que acertar esse sistema tributário disfuncional, o país passar a investir onde gera mais renda, salários, juros, lucros, aluguéis. Né? E essa é uma agenda difícil, porque nós criamos tantas distorções. Cada distorção, porque eu tenho um problema, tem um efeito colateral da distorção. Na hora que você cria uma distorção, você criou um grupo de interesse. Criamos o conteúdo nacional para óleo e gás. Está lá. Tem uma indústria montada, tem gente que com emprego, com empresa. A empresa funciona bem? Não. Ela é produtiva? Não. O estaleiro, o navio para Petrobras. Está lá, né? Não, o estaleiro está lá. Agora, o navio é caro, ele demora mais para ficar pronto, né? Isso encarece o custo das empresas que utilizam navios. Você criou os pequenos grupos de interesse e agora você está amarrado. E eles geram a resistência à mudança. A mudança não é por falta de vontade política de governos. Né? Há quantos governos tentam se abrir a economia brasileira ao comércio de bens de capital e bens de informática? Mas tem uma indústria alimentada, né? E que não vai aguentar a competição com o estrangeiro. Então você fica numa armadilha da pobreza. Mas tem que encarar, né? Não tem jeito. Eu acho que tem que fazer duas coisas. Primeiro, essa agenda tem que ser uma agenda progressiva, até para dar tempo para as empresas se realocarem. Segundo, a política social tem que cuidar desses grupos. Acho que tem uma série de grupos, de famílias que... investiram, tomaram decisões. Sobretudo os trabalhadores. Quer dizer, como é que você cura dessa transição? Sim. Então, ele foi para aquela região... Estão alocados lá. Porque foi montar um estaleiro, acabou o estaleiro. E agora, como é que faz? Por onde é que vai? Vai para onde? Então nós vamos criar bolsões de miséria. Essa transição ela é importante. Se o país quiser crescer, terá que fazer a transição. Mas para que essa transição não seja explosiva, você precisa ter uma política social que suavize esse percurso. Você que é professor, eu também venho do meio acadêmico, o que me chama muito a atenção é como os nossos técnicos, os políticos nem se fala, mas os técnicos muitas vezes ignoram as melhores práticas, os trabalhos feitos em outros países. A gente estava tentando, antes de entrar no ar, até tem poucos pesquisadores brasileiros nesse tema, né? Então eu acho que é um convite. Eu fico surpreso, sabe, como é que as pessoas, assim, nesse debate de reforma tributária, não fazer não relacionar a reforma tributária com crescimento econômico. Sim, não existe. Não é só uma questão do sistema ser disfuncional, pagar muito pouco imposto, ou a discussão de justiça redistributiva. Tem um problema muito mais complexo que condena o setor produtivo brasileiro a ser pouco produtivo, que é esse emaranhado tributário indireto que distorce as decisões de investimento. Isso não aparece na discussão. Mas a gente não olha as melhores práticas, né? Tem vários países tentando sistemas diferentes. A Venezuela voltou, a CPMF lá, você tem a Venezuela, você tem Singapura no outro extremo. Então, acho que vale um debate mais técnico. Muito obrigado pela sua presença. Acho que teve vários pontos interessantíssimos para quem nos assiste ou nos ouve, porque aqui é rádio e TV, e espero revê-lo em breve. Obrigado. Tchau.